Seja bem-vindo a mais uma aula em que nós estaremos respondendo a dúvidas dos alunos do nosso curso de Eletrônica Digital para Maker, certo? Essa aqui é uma pergunta muito interessante, muito boa. Ela surgiu de uma aula em que eu estava ensinando a respeito de resistência série, ou seja, do circuito série. A pergunta foi a seguinte: professor, você explica a questão de distribuição de tensão, onde cada componente consome uma quantidade de tensão, cuja a soma equivale à tensão total. Gostaria de saber se em um circuito onde há uma entrada de 12 volts e componentes que somados consomem no total 10 volts, se sobra uma tensão, neste caso se sobraria 2 volts. Enquanto escrevi o parágrafo acima, me veio à cabeça que os componentes queimariam e a conexão seria cortada, e por isso sempre temos de dimensionar o circuito para não sobrar tensão de forma alguma. Seja como for, aguardo uma resposta para sanar a dúvida. Obrigado pela atenção e dedicação, as aulas estão muito boas. Essa daqui é uma pergunta do Lucas Grigoleto. Muito obrigado, Lucas, pelo seu elogio aí do curso. Realmente eu tenho trabalhado para oferecer o melhor para vocês, certo? Mas vamos entender aqui nesta aula de hoje para você que está chegando agora no nosso canal. Para você que é novo aqui no canal, essa daqui é uma dúvida do Lucas Grigoleto que surgiu a respeito de uma aula que eu ensino a respeito de associação série no circuito eletrônico, certo? Essa aula aqui, ela está no nosso curso de Eletrônica Digital, que o link está aqui na descrição. Se você quiser saber mais, clique para você saber. E eu quero dizer algo para você, fica até o final, porque eu tenho um presente para você que está chegando agora e para você também que já é aluno do meu curso, certo? Tem um presente que no final vai ser revelado, certo? Vamos, que essa aula está muito boa. Teremos também simulação em nossos laboratórios virtuais, tudo isso ainda nesta aula. Vamos ver aqui qual foi a pergunta e situar todo mundo para que vocês entendam qual foi a pergunta do Lucas Grigoleto. Então tem aqui um circuito série, aqui estão as nossas lâmpadas ligadas, e esse daqui é o nosso slide da aula lá, em que eu estava falando sobre associação série. Eu fiz questão de trazer ele do jeito que foi a aula. Então, lá eu expliquei o seguinte, que a tensão de 12 volts, aqui está a tensão de 12 volts da bateria, ela é consumida ou ela fica em todo o circuito, certo? Então, nós temos 12 volts aqui. Nessa primeira lâmpada aqui, ela se assemelha a um resistor, por isso que eu fiz esse desenho aqui de uma lâmpada. Ficou 3 volts, aqui fica 6 volts e nesse outro caso aqui ficou mais 3 volts. Então, se você somar 3 mais 6, isso aqui corresponde a 12 volts, ou seja, os 12 volts da bateria que está sendo fornecida, ele está sendo consumido, ele está sendo distribuído de maneira igual a todos os componentes aqui do circuito, certo? E a essa aula eu dei o nome de divisor de tensão, porque todo circuito série, certo? Todo circuito série ele é um divisor de tensão, porque a tensão está sendo dividida. Então, não veio 12 volts, então dividiu, ficou 3 volts aqui, ficou 6 volts aqui, ficou 3 volts aqui. Se você já viu alguma coisa sobre divisor de tensão, com certeza você já viu de outras maneiras diferentes. Mas dessa perspectiva aqui, eu acredito que seja a primeira vez que todo circuito série ele é um divisor de tensão e todo circuito em paralelo ele é um divisor de corrente, certo? Então poderíamos chamar essa aula de associação série de resistores ou aula de divisor de tensão. Mas o que foi que o Lucas perguntou? Ele falou assim: vamos imaginar que essas lâmpadas aqui elas tivessem consumido apenas 10 volts. Então, se elas tivessem consumido 10 volts, certo? Vamos supor que no cálculo aqui ela consumiu 10 volts, as 3. E aí ele falou assim, eu vou botar assim um sinal negativo para mostrar que consumiu. E aí ele pensou assim, será que não vai sobrar 2 volts? É isso que ele estava pensando quando fez essa pergunta. Porque se a bateria de 12 volts e as lâmpadas consumiram apenas 10 volts, então, teoricamente, sobraria 2 volts, não é isso? Essa foi a pergunta do Lucas, essa é uma pergunta muito inteligente, certo? Muito boa. E aí, se você é novo no canal, pode ter certeza que se você não tem esse tipo de dúvida, em um momento você vai ter essa mesma dúvida, que ela é comum a muitas pessoas. E vamos lá. Para explicar isso aqui, nós podemos utilizar duas leis. A lei de Kirchhoff das tensões, certo? Porque tem duas leis, tem as das tensões ou das malhas e a lei dos nós ou das correntes. Lei de Kirchhoff, ela diz o seguinte, que o somatório das tensões em um circuito, vou botar um U aqui para representar a tensão e um IN para representar de entrada, tem que ser igual ao somatório das tensões consumidas ou de saída no circuito. Out.
Vou botar assim, ó, em inglês aqui, saída. Aqui é de somatório, para dizer que todas as somas das tensões de entradas, que poderia ter mais de uma bateria nesse circuito, é igual aos somatórios das tensões de saída. Então, ou seja, tudo que entra tem que sair, tudo que é fornecido tem que ser consumido no circuito, certo? E uma outra lei que explica aqui, isso daqui, é a lei de Ohm. Se você é novo no canal, se você já é inscrito no curso, se você quer que eu fale aqui sobre a lei de Kirchhoff, coloca aqui nos comentários, que a depender do número de comentários que tiver, eu vou ver se é interessante ou não falar sobre essa lei. Eu não vou explicar sobre a lei de Kirchhoff, eu só estou te mostrando que, no geral, ela fala isso, que toda a tensão que é fornecida ao circuito tem que ser consumida nesse circuito, certo? E Kirchhoff descobriu a maneira matemática de pensar na lei que já existe na natureza. Isso aqui já é da natureza, certo? Que o somatório das tensões de entrada ele tem que ser igual ao de saída. Isso aqui é algo que é natural na natureza elétrica dos materiais. E a lei de Ohm, voltando aqui, conforme eu já mostrei, ela diz o quê? Que U ou V, você pode escolher qualquer tipo aí de nomenclatura, a tensão U é igual à resistência vezes a corrente I. Isso aqui nós já vimos. E também vimos que podemos fazer uma ação diferente. Se quisermos saber qual é a corrente, nós isolamos o I, certo? E transferimos o R para aqui, para debaixo do U. Então fica assim, ó, I é igual a U, o R não foi para debaixo do U, ou seja, dividido por R. Isso aqui é uma matemática muito simples, entendeu? Então, se você quiser achar a tensão no circuito ou em um componente, você usa desta maneira aqui. Se você quiser achar a corrente no circuito ou em um componente, você usa essa outra maneira aqui da fórmula da lei de Ohm. E aí, se você também não sabe nada, tem uma aula aqui que eu vou deixar na descrição, uma aula muito boa, que ela é do átomo à corrente elétrica. Nessa aula eu falo sobre a lei de Ohm e trago algumas coisas bem interessantes a respeito disso aqui. Assista que vale a pena. Vamos ver aqui o seguinte, eu não vou imaginar que esse consumiu 10 volts. Vamos fazer o seguinte, vamos supor que essa bateria agora ela tem uma tensão U aqui igual a 24 volts, certo? Vamos dobrar a tensão da bateria. Imagine que fosse uma bateria de 24 volts. O que acontece? Se os componentes estão consumindo 12, teoricamente vai ter que sobrar 12 volts, não é isso? Se esses componentes consomem 12 volts e a bateria de 24 volts, segundo o pensamento do Lucas, isso aqui vai ter que sobrar 12 volts. Eu vou fazer o seguinte, vamos imaginar aqui uma resistência R1 igual a 250 ohms, R2 igual a 500 ohms, poderia ser outros valores, mas eu escolhi esses daqui e depois você vai ver algo bem interessante no nosso laboratório, no nosso simulador. Eu vou te mostrar como a gente pode mudar vários valores de resistência e a gente vai conseguir ter a mesma tensão sobre o componente e aqui de 250 ohms também. Por que 250 ohms aqui? Porque esse aqui é 3 volts e esse aqui é 3 volts, está indicando que a resistência dessa lâmpada é igual a essa daqui, certo? E se essa daqui é o dobro, então quer dizer que a resistência dessa aqui é o dobro. Mas não se preocupa com isso não. Tem dúvida? Tem uma aula aqui sobre resistência elétrica também, vou deixar na descrição. Assista que vale muito a pena e se você não tem nenhum conhecimento, se você é novo no canal, vai valer a pena. Para os alunos do curso, eles já viram essa aula, mas eu disponibilizei ela aqui para que outras pessoas tenham acesso e sejam ajudadas também, certo? Então vamos fazer o seguinte, se eu dobrei a tensão, e a corrente ela não é fixa, ela depende da tensão e da resistência, nós vamos ter que achar a nova corrente do circuito. Se eu dobro a tensão, uma nova corrente vai circular nesse circuito. E para saber isso, o que é que eu faço? Eu vou pegar aqui, ó, essa fórmula aqui da lei de Ohm e vamos aplicar aqui, ó. Então, a corrente I no circuito, certo? Ela corresponde à tensão U, ou seja, 24 volts, que é a nossa nova tensão, dividido pela resistência. A resistência ela é fixa, então eu tenho 250 ohms aqui, mais 250 ohms, fecha 500. 500 mais 500 aqui, então 1000 ohms, porque é um circuito série. E no circuito série, a resistência total, elas são somadas, ó, R1 mais R2 mais R3, certo? Então, qual seria a nova corrente aqui? Se você dividir na calculadora, você vai achar 0,024 amperes. Ou podemos escrever 24 miliamperes, certo? Que é um submúltiplo. Esse mili aqui é um submúltiplo, nós dividimos aqui por 1000. Ó, aí você percorre a vírgula 3 casas, ó, 1, 2, 3, fica 24. E aí nós acrescentamos o mili para informar que essa vírgula foi percorrida aqui 3 casas, perfeito? Então a nossa nova corrente aqui no circuito seria uma corrente de 24 miliamperes. Veja só, era de 12 e foi para 24. Dobrou a corrente porque nós dobramos a tensão.
Porque ela é proporcional, tá vendo a tensão aqui? Ó, se eu aumentar a tensão e manter a resistência fixa, a corrente vai aumentar. Perfeito? A corrente vai aumentar, porque a resistência ela é fixa, não temos como mudar a resistência da lâmpada. Como é diretamente proporcional, se eu multiplicar isso daqui por 10, o daqui também vai ser multiplicado por 10, perfeito? Assim, nós temos que a nova corrente é de 24 mA. Daí agora nós temos que saber qual é o novo consumo de tensão nas lâmpadas. Elas vão mudar, ou nos resistores. Vai ter que mudar, é obrigado a mudar. A resistência de 250 ohms, a resistência de 500 ohms e a resistência de 250 ohms, quando a corrente é de 12 volts, nós temos essa tensão. Quando a corrente é de 24 mA, o que acontece? Nós vamos utilizar agora essa formulazinha aqui, ó, da lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Então, vamos lá. U, ou seja, a tensão no primeiro resistor aqui, ela corresponde a 250 ohms multiplicado pela corrente de 0,024 amperes. 0,024 amperes. Se você multiplicar na calculadora 250 vezes isso daqui, você vai encontrar um valor de 6 volts. Faça aí para você comprovar, certo? Vamos ver qual é a tensão no resistor 2. Resistor 2 é igual a 500 ohms vezes 0,024. Isso aqui corresponde a 12 volts. Faça as contas para comprovar. E a tensão no resistor 3, ela corresponde, vai ser a mesma lá de cima, ó, vai ser 250, que multiplica 0,024. Isso aqui nos retorna 6 volts também. Porque a corrente de 24 mA é a mesma em todo o circuito. Ó. Entra 24 mA aqui, passa 24 mA, chega a 24 mA e retorna aqui, ó, 24 mA. Perfeito? Então, assim, nós temos agora a nossa nova tensão aqui. Nesse primeiro resistor é de 6 volts, vou botar um 6V. No segundo, de 12 volts, vou botar aqui, ó, 12V. E no outro aqui, de 6 volts também, conforme as nossas contas feitas. E aí agora nós vamos ver o seguinte, a tensão agora, a nova tensão é de 24 volts, então eu tenho ali, ó, 24 volts é igual, ó, somatório das tensões de entrada, aqui, ó, lei de Kirchhoff, nós só temos uma fonte de tensão de entrada, que é de 24 volts, é igual ao somatório das tensões de saída. Então vamos somar 6 volts mais 12 volts mais 6 volts. Isso aqui vai nos retornar quanto? Ó, 24 é igual a 6 mais 12 é 18, 18 mais 6, 24. Então, olha lá, ó, 24 tensão de entrada e 24 é a tensão de saída. Então, isso aqui é aplicando a lei de Kirchhoff. 24 não é igual a 24, então quer dizer que o somatório da tensão de entrada tem que ser igual ao somatório da tensão de saída. E aí você percebe que o circuito ele se adequa, ele se adapta de toda maneira, toda a tensão fornecida ao circuito vai ser consumida nos componentes que estão nele. Aí você fala, e pode assim? Depende. Exemplo, vamos supor que essa lâmpada aqui suporte até 6 volts. Então, o que ia acontecer? Ela não ia queimar. Vamos supor que essa outra lâmpada aqui suporte até 12 volts. Ela não ia queimar. Aí, se fosse no caso anterior, quando era 12 mA e 3 volts, o que ia acontecer? O brilho dela ia ficar menos intenso. Era isso que ia acontecer, porque estava fornecendo menos potência. Ou até mesmo ela poderia não ligar se os 3 volts e os 12 mA não fosse o suficiente para ela. Agora vamos supor uma situação diferente. Vamos imaginar que essa lâmpada aqui suporte no máximo 3, essa no máximo 6, essa no máximo 3. O que ia acontecer quando nós colocarmos 6 volts e 24 mA? Nós estaríamos aumentando a potência na lâmpada e o que ela ia fazer? Ela ia estourar, ela ia romper, certo? Ou as 3 de vez, ou uma só, e depois que essa é rompida, o circuito não passa mais, as outras seriam protegidas. A gente não sabe exatamente como seria esse comportamento aqui. Poderia ser uma só, poderia ser 2, poderia ser... Depende do comportamento, da fabricação, depende de várias coisas, mas o fato é que queimaria se ela não suportasse os 6 volts. Por isso que o circuito deve ser bem dimensionado para não acontecer isso, porque toda a tensão que está aqui na bateria vai ser distribuída para as lâmpadas ou para os componentes presentes no circuito. Entendeu, Lucas? Se ainda você ficou com alguma dúvida, manda mais perguntas que a gente dá um jeito de melhorar e fazer algumas coisas a mais. Mas nós vamos agora fazer o seguinte, nós vamos simular no nosso laboratório agora e você vai ver algo super interessante, perfeito? E aqui chegamos ao nosso laboratório, certo? Se você não sabe como
fazer o cadastro nesse laboratório, como chegar a esse passo aqui. Eu vou colocar um vídeo aqui, que é o vídeo do simulador virtual, como fazer o cadastro, como chegar a esse ponto aqui. Mas isso aqui é só para você que é novo no canal. Para os alunos que já são do curso, ele já sabe como fazer isso aqui e pode repetir esse mesmo processo aqui. Vou também deixar esse projeto aqui na descrição do vídeo, certo? Eu peguei aqui os 3 resistores. Olha lá, esse aqui é uma resistência de 250, perfeito. Esse aqui é uma resistência de 500, esse daqui uma resistência de 250 ohms. E coloquei aqui uma fonte de bancada. Ela está com 12 volts e uma corrente de 4,8 amperes. Essa corrente não vai influenciar tanto. O que importa é nossos 12 volts aqui. Vamos simular o nosso circuito e perceber algo interessante. Ó, 12 volts, deu uma corrente consumida de 12 miliamperes, você viu? Porque o equipamento fornece 4,8 amperes e ele só está consumindo 12. Porque essa aqui é uma fonte de tensão. Fonte de tensão, ela mantém a tensão fixa e a corrente ela se torna variável de acordo com o consumo do circuito. Se fosse o contrário, se fosse uma fonte de corrente, ela ia manter os 4,8 amperes e a tensão ia ser variável. A tensão ia dar uma queda. Em vez de ser 12, ia ser 2 volts, 3, depende da conta. Eu não fiz essa conta, mas fica só atento a esse detalhe, que a corrente ela é variável, mesmo que a fonte forneça mais, conforme eu já falei nas nossas aulas, o circuito sempre vai puxar a quantidade que é necessária de acordo com as resistências do circuito, certo? Mas vamos aqui continuar. 3 volts, 6 volts e 3 volts. Viu lá? Igualzinho à nossa aula. Então, uma corrente de 12 miliamperes e isso daqui. Vamos ver algo super interessante. Você vai gostar. Eu vou dobrar essa resistência, vou botar ela de 500 ohms. Vou dobrar essa outra resistência aqui, eu vou colocar ela de 1000 ohms. E vou dobrar essa outra resistência aqui e vou colocar ela de 500 ohms. Veja o que vai acontecer. A tensão consumida continua a mesma, ó, 3, 6 e 3. Mas a corrente ela diminuiu. Viu lá como o circuito se adapta? Ele vai se adaptando de acordo o que tem de resistência e o que tem de tensão no circuito. Então, alguma variável vai mudar. Se a tensão é fixa e a resistência do resistor é fixa, a corrente elétrica ela vai ter que aumentar ou diminuir para manter o consumo de 3, 6 e 3, que forma 12 volts e 12 volts aqui da nossa fonte, certo? Se aumentarmos aqui, ó, vou aumentar para 20 volts. Deixa eu botar aqui 20 volts. Olha o que acontece. Eu aumentei para 20 volts. O nosso circuito agora tem 5 nesse resistor, 10 nesse outro e 5 nesse aqui. Se você somar 5 mais 5 dá 10, com 10 dá 20 aqui. 20 consumido e 20 fornecido. Percebeu, Lucas? E aí a corrente ela vai mudando para poder manter esse consumo aqui, ó, de 20 volts aqui no circuito, que é os 20 que está sendo fornecido. E se continuarmos aumentando, vou botar aqui, ó, 30 volts, certo? E olha o que vai acontecer. Vai ficar 15 aqui, 7,5 mais 7,5, 7,5 mais 7,5 dá 15, com 15 dá 30. Percebeu que sempre vai consumir, toda a tensão vai ter que estar no circuito. Aí agora, se esse resistor suporta ou não, depende. Se esse resistor não suportar 7 volts e meio com a corrente de 15 miliamperes, então ele vai queimar, ele vai esquentar e o circuito vai entrar em curto. Percebeu como é interessante? Então, toda dúvida que você tiver, você pode vir aqui no laboratório e fazer experimentos e perceber como é que funciona esse comportamento na prática, certo? Eu espero que isso tenha ajudado, que você goste. Se inscreva no nosso curso, tem um link aqui com a promoção. Eu tenho até vergonha de falar o preço do curso, pela qualidade do curso que os alunos mesmos têm comprovado com suas avaliações, certo? E o bônus que eu falei no final é o seguinte, eu estou com um curso numa versão beta, certo? Ele está gratuito agora, um curso de introdução à eletricidade. Eu estou trazendo todos os conceitos a respeito das dúvidas que os alunos sempre me trazem. Então eu estou vindo lá desde o átomo, dos materiais, como funciona, tudo está aqui de graça e o link está aqui no nosso canal também, aqui embaixo na descrição do vídeo. Clique e se inscreva, que é gratuito. Eu não sei por quanto tempo vai ficar gratuito, eu tenho muito mais aulas, lá só tem apenas 2 horas, porque é o que me permitem colocar no curso gratuito na Udemy. Porém, eu tenho muito mais aulas a serem acrescentadas. Em qualquer momento, eu vou transformar ele em um curso pago e as outras aulas eu vou jogar todas de uma vez. Então, aproveita agora que é de graça, se inscreva agora, se inscreva no nosso canal também. Se achou que isso aqui te ajudou, deixa o like, porque essa é a maneira de você me ajudar. Eu te ajudo e você me ajuda para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E ó, eu vou te dizer uma coisa, quando você comenta aqui alguma coisa embaixo, simplesmente dizendo gostei, foi bom, e deixa o seu like, e isso me anima a trazer mais conteúdos e mostrar de uma maneira bem diferente e trabalhar com mais qualidade para que você aprenda muito mais, perfeito? Se você quer receber mais, então é dando que se recebe, perfeito? Vamos às nossas próximas aulas de dúvidas.